O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje o novo ano litúrgico, celebrando o primeiro domingo do Advento, que é um tempo litúrgico forte na vida da igreja, que nos vai preparar para a grande festa do nascimento de Jesus, do seu Natal. Faremos este itinerário do Advento durante 4 semanas, e a cada semana nós acenderemos uma vela da coroa do Advento até chegarmos ao Natal. Nos domingos do Advento, a igreja nos proporciona textos bíblicos que são muito fortes, porque se é um tempo de preparação, a palavra de Deus precisa nos instruir, precisa nos educar. E as leituras que nós acabamos de ouvir, principalmente do Evangelho, que nós retomaremos daqui a pouco, quer nos apontar para uma atitude na preparação do Natal. E qual é esta atitude? A vigilância. Preparar bem o coração para acolher o Senhor que vem. Se vocês em casa tomarem o Evangelho de Mateus, lembra que no domingo passado eu lhes disse que nós estávamos encerrando o Evangelho de Lucas, porque a cada ano litúrgico a igreja nos propõe o Evangelho de acordo com o evangelista. No ano litúrgico passado, Evangelho de Lucas, e agora nós vamos começar o Evangelho de Mateus. Aí fica até uma provocação para você, do início do Advento hoje, até a festa de Cristo Rei do ano que vem, faça esse itinerário de você em casa ler todo o Evangelho segundo Mateus, e a cada domingo você será alimentado pela palavra de Deus ao ouvir a missa dos trechos retirados do Evangelho de Mateus. O texto de hoje é um trecho do capítulo 24
Então, em casa, retomando o Evangelho de Mateus, se você pegar os versículos 24 e 25, você encontrará o último discurso de Jesus antes de entrar em Jerusalém para morrer crucificado. E sabe qual era a temática deste discurso? A escatologia, os fins dos tempos, o julgamento final, a volta de Jesus. E muitas vezes, o discurso escatológico de Jesus, por falar sobre o fim, leva muitos pregadores a tomar este conteúdo para passar medo em vocês, dizendo: olha, Jesus está voltando, se você não for para a minha igreja aceitá-lo, você vai queimar no inferno. Olha, Jesus está voltando, se você não comungar desse jeito, se você não se vestir desse jeito, quando ele voltar, ele não vai te levar. Muitas pessoas são coagidas devido ao discurso escatológico mal interpretado. E aqui a minha missão também como formador de consciência é ajudá-los a entender que esse conteúdo da escatologia não é para passar medo nas pessoas, mas o conteúdo da escatologia é para chamar a atenção de cada fiel, para que ele tome a decisão de preparar bem o seu coração para acolher Jesus quando Jesus chegar, para que você não seja pego de surpresa, porque estando preparado, quando ele chegar, vai ser uma alegria, você vai dizer: que bom, Jesus, eu já te esperava, que bom que o Senhor chegou. Vou dar um exemplo bem trivial: a casa arrumada. Se a gente tem o hábito de uma organização mínima da casa, pode chegar visita em qualquer horário que a gente vai ficar em paz, não é verdade? Mas se a visita chega sem avisar e você não está preparado, a casa está bagunçada, meu Deus, que apuro! Já vai abrindo o portão justificando para a visita: por que você não me avisou? Não repara a casa não, eu não tive tempo, está muito bagunçado, não é assim? Quando a gente é pego despreparado, a gente se sente muito desconfortável. Mas se você está preparado, a visita pode chegar mesmo sem avisar em qualquer horário, que vai ser muito tranquilo para você. Então é um exemplo bobo do cotidiano, para que nós agora mergulhemos no Evangelho e permitamos com que esta palavra fale ao nosso coração. Desperte em nós o desejo da vigilância, a capacidade de nos preparar bem espiritualmente, porque o Senhor vem e quer nos encontrar. Olha que boa notícia: o Senhor vem e Ele quer nos encontrar. O Evangelho de hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte remete ao Antigo Testamento, a Noé. A segunda parte, nós temos uma parábola do homem e da mulher que estão trabalhando. E a terceira parte, Jesus conta mais uma parábola, quando a pessoa recebe a visita do ladrão. Pode ser que alguns de vocês já tiveram esse dissabor em casa, né? De chegar o portão, a porta, a casa lá arrombada depois do ladrão passar. Então vamos voltar agora ao texto para ver o que Jesus tem a nos ensinar no início deste ano litúrgico, no advento que nos prepara para o seu Natal. Vamos lá? Então vamos à primeira parte. Volte ao seu folheto, Mateus 24, nós vamos tomar dos versículos 37 a 39. Encontraram aí? Mateus 24, versículos de 37 a 39. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como o tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio,
Todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Paremos aqui. O texto que o Antigo Testamento refere para falar sobre o Messias é o Filho do Homem. Então, todas as vezes que você, lendo o Evangelho, encontrar o termo Filho do Homem, ele está falando de quem? Do Messias. E quem é o Messias? Jesus. Ok? Porque se você não compreende o termo Filho do Homem, você não sabe o que é Jesus. Então a homilia também precisa catequizar os fiéis. Jesus cita um exemplo muito conhecido do Antigo Testamento, o exemplo do dilúvio e de Noé. Noé já era um ancião, um homem temente a Deus, e percebeu que diante da corrupção, do pecado e de toda a desordem que seu tempo vivia, Deus haveria de intervir. Por ter sensibilidade de compreender os sinais de Deus, o que Noé fez? Se preparou. De acordo com o texto, o que Noé construiu? Uma arca, um grande barco, um grande navio de madeira. As outras pessoas estavam comendo, bebendo, distraídas, na correria, na rotina do dia a dia, e não foram sensíveis de compreender os sinais de Deus. E apenas focada nas suas atividades, veio o dilúvio, e o que aconteceu? Morreu, porque não estava preparada, porque não foi sensível aos sinais de Deus. Será que o tempo do Natal é um tempo que a gente se ocupa muito com a comeria e com a bebedeira, com a festa, com o presente, com a roupa, com o amigo secreto, com a decoração da casa, com a luz de Natal? E tudo isso pode nos levar a uma dispersão na qual nós percamos a sensibilidade de sentir os sinais dos tempos. Então, o que o Evangelho de hoje quer provocar em mim e em você? Uma sensibilidade para os sinais de Deus, que nos pede a vigilância, que nos convoca a esperança, que nos exorta a preparar bem o coração, a nos preparar espiritualmente para acolher o Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro e Ele quer nos encontrar. Agora, nós vamos à segunda parte, onde Jesus vai contar uma pequena parábola. Voltemos ao texto, versículos 40 e 41. Vamos juntos? 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Quando for a hora, você como homem, como mulher, quer ser levado ou quer ser deixado? Eu quero ser levado. Não é? Eu quero ser levado, e eu espero que você também. Desperte no coração esse desejo.
Eu vou tomar aqui alguns elementos da parábola. Primeiro elemento: quem é o destinatário da vinda de Jesus? A pessoa humana, o homem e a mulher. Por isso a parábola, temos um homem e temos uma mulher. A humanidade como destinatária da salvação em Cristo Jesus. Mas o modo como Jesus virá não será um modo apoteótico, faraônico, onde todas as coisas vão parar, como muitos pregadores gostam de dizer. Mas o modo como Jesus voltará será na singeleza do trabalho cotidiano. Por isso o homem está trabalhando e a mulher está moendo. E nós temos uma dificuldade de reconhecermos os sinais e a ação de Deus no nosso trabalho, na nossa rotina cotidiana, nos nossos afazeres de cada dia. Faça esta experiência durante o advento que nós estamos começando hoje, de reconhecer a ação de Deus no cotidiano da sua vida, no cuidado com a família, no trabalho que você exerce, nas atividades que você tem nos seus ciclos de amizade, na vida da fé em comunidade. Ter a sensibilidade de percepção da ação de Deus que está no nosso meio. E por que esta provocação do Evangelho? Porque a nossa correria, o nosso acúmulo de atividades, nos privam de perceber esta presença e esta ação de Deus no cotidiano. E se você não se permite fazer esta experiência, pode ser que você se disperse e na hora que ele voltar, você seja deixado e não levado. O objetivo é passar medo sobre quando Jesus voltar? Não. O objetivo é te alimentar com a virtude da esperança para que você se prepare bem. Ao reconhecer os sinais de Deus no seu cotidiano, no trabalho, no cuidado com a família, na participação da Eucaristia Dominical, quando o Senhor chegar, mesmo que você esteja trabalhando, o que o Senhor fará? Ele te levará, e você não ficará. Olha que maravilha! Agora, se eu estou com a cabeça só no trabalho, na minha correria, nos meus projetos, naquilo que eu preciso fazer, pode ser que o Senhor volte e eu nem veja e eu fique para trás. Estão percebendo como o Evangelho é lúcido? Como a palavra de Deus dialoga com a nossa realidade? E aí Jesus fecha esta parábola com um versículo que é a chave de leitura. E agora vocês se preparem, porque eu vou pegar pesado. Posso? Vamos ao versículo, apenas ao versículo 42. E eu gostaria que você lesse esse versículo 42 com bastante atenção. Quase que assim, para você decorá-lo, gravá-lo na sua mente e no seu coração. Ok? Vamos juntos? O versículo 42. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Portanto, ficai atentos. Coisa que às vezes nós não temos nem na hora da missa. Porque a nossa cabecinha pode estar onde? No mundo da lua, como diz a metáfora infantil. Eu vou pegar pesado agora, porque o tema é delicado. O tema é indigesto, mas é necessário, diante do que o Evangelho nos ilumina. Para que nós preparemos bem para acolher o Senhor que vem, nos é necessário atenção. Ficai atentos.
E hoje nós estamos vivendo na cultura da distração. Já observaram isso? A dificuldade que nós temos hoje de conversarmos com uma pessoa 1 hora sem pegar no celular. Por quê? Porque estamos sendo condicionados à distração a todo momento. Vocês sabem que depois da bebida alcoólica, o que mais causa acidente de trânsito é a falta de atenção? E que às vezes pode ser fatal? O desafio que os professores têm hoje em sala de aula para chamar a atenção dos alunos para ministrar o conteúdo, porque a meninada está dispersa. O exercício que o padre tem que fazer na hora da homilia para o povo entender, porque senão o povo fica disperso. E assim nós poderíamos citar vários exemplos sobre a cultura da dispersão. Esta semana eu li um texto muito interessante. Ele está em inglês, mas com a ajuda do Google Tradutor, todos poderão ler. O título do texto é O Estado da Cultura, do inglês The State of Culture. E esse texto apresenta um estudo sistematizado sobre a cultura da distração e o uso das redes sociais. E a metáfora do texto foi muito forte, porque o texto diz: a finalidade da cultura da distração é gerar o vício. E se gera o vício, esse mecanismo ele é interminável. Quando você entra numa rede social e vai ver os reels, né? Quando você pega os feeds, ou as postagens que as pessoas fazem, vai passando, tem fim, gente? Não tem fim. Esse mecanismo de distração, que hoje foi criado, e que tem pegado a todos, porque antes nós criticávamos os adolescentes e os jovens no uso do celular e das redes sociais. Hoje a veiarada também está viciada no celular. Não é só a meninada não, gente. Por quê? Porque na cultura da distração, todos são engolidos. Esse mesmo texto diz que na cultura da distração, nós necessitamos deste recurso, e esse recurso desperta no nosso cérebro os neurosensores que libera dopamina. Sabe o que é dopamina? É o neurosensor que te dá uma compensação. E por que esse mundo da cultura, do superficial, dos reels, dos videozinhos imbecis, tem feito tanto sucesso? Porque nós buscamos a compensação. E isso é através da dopamina. Mas não termina por aqui. O estudo vai dizer que, em muitos casos, você encontra neste ritmo viciante, principalmente da cultura da distração, uma parcela grande da sociedade em estágio de ansiedade e em estágio de depressão. Por que isso acontece? Porque o vício que busca compensação para liberar a dopamina todo o tempo no seu cérebro, chega um momento que o cérebro quer te proteger. E aí a pessoa não recebe a dopamina que ela esperava na compensação que ela desejava. E isso vai gerando nela um movimento inverso, que é o movimento do desprazer, ou seja, da falta de prazer. É quase que um paradoxo. Quanto mais eu busco prazer,
quanto mais eu sou viciado em alguma coisa querendo prazer, menos prazer eu terei sentindo aqui dentro. E sabe como chama esse efeito inverso? Anedonia. Esta foi uma palavra nova que eu ainda não conhecia. Então, anedonia é o efeito onde você busca o prazer e não o alcança. Por que o padre está trazendo esta contextualização que nos é muito latente? Porque nós não podemos nos permitir ser um viciado, uma viciada na cultura da distração que te rouba a atenção. Porque a palavra de nós para hoje foi nos dada no versículo 42. Portanto, ficai atentos. Quem está distraído, quem está viciado no celular, pode ser que Jesus volte e a pessoa fique. E o nosso desejo não é de ficar, é de ir com Ele. E agora vem a última parábola para a gente concluir. Vocês dão conta? Ou já estão cansados? Ou distraídos? Distraído hoje ninguém está, né? Depois de entender esse conteúdo, ninguém pode estar distraído. Mas vamos então à última parábola. Pegue aí versículos 43 e 44. Vamos juntos? Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. O Evangelho encerra com a terceira parte, reforçando o que está lá desde o início do texto. Ninguém espera que o ladrão te visite. Deixa o cafezinho coado. Senhor ladrão, o café está na garrafa e o biscoito no forno. Ninguém faz isso. Pelo contrário, o sentimento que a gente tem é um sentimento de revolta. Eu já vivi isso aqui na igreja. De chegar aqui, está arrombada a porta, as coisas reviradas, e me deu um sentimento de revolta, de injustiça. Porque aqui a gente luta tanto para conseguir as coisas, e depois vem o vagabundo do ladrão e leva tudo. Não está certo. Por que Jesus utiliza esse exemplo que nos é tão sensível? Para nos chamar a atenção. É uma advertência. Não se permita entrar na cultura da dopamina, que te vicia e que te leva à busca de um prazer frenético sem parar, e que de repente pode gerar muito mais insatisfação do que compensação. Mas se prepare bem, seja uma pessoa consciente, vigilante, atenta aos sinais de Deus. E eu gosto de utilizar o tempo da homilia também, trazendo algumas chaves conceituais para ajudarem, para que vocês sejam pessoas mais críticas, no bom sentido. Porque nós temos o grande patrimônio da palavra de Deus, que ouvimos em cada evangelho. E ao mesmo tempo o evangelho precisa iluminar a nossa realidade, para que a gente não entenda que tudo isso é normal, e que se a onda está correndo para aquele lado, eu vou correr junto com ela. Não, tem situações que de repente você vai contra a onda, contra a maré. E aí encerro trazendo as atitudes práticas para se preparar bem para o Natal de 2025. Porque pode ser que você se pergunte: então, padre, de maneira concreta, como é que eu vou me preparar bem para este Natal, para acolher Jesus que vem ao meu encontro? Volte aí no último versículo da primeira leitura. Eu vou ler e você vai se atentar.
Olha lá, o último versículo, versículo 5. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Você vai se deixar guiar pela sua rede social ou pela luz do Senhor neste Natal? Pela luz do Senhor. Você vai se deixar orientar pelo seu artista principal, pelo seu influencer digital ou pela palavra do Senhor? Pela palavra do Senhor. Atitude prática. Agora, na segunda leitura, final da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, versículo 12 e 13, olha o que está escrito: a noite já vai adiantando, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Natal é a festa do quê? Da luz, não só da luz do pisca-pisca da prefeitura ou do Natal do governo, mas é a luz de Cristo, que precisa revestir a sua vida diante das escuridões que de repente você enfrenta, das noites escuras, das dificuldades, das turbulências da vida. A segunda leitura continua, olha que agora ela pega pesado, vamos juntos? Versículo 13: procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Está aí a sua bússola para o advento deste ano. Abrir o coração e se preparar bem. Padre, como me preparar bem? Está aí as indicações práticas da palavra de Deus, no final da primeira leitura e no final da segunda leitura, para te ajudar. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Por um instante, agora pode deixar o folheto de lado, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: como é que está a sua vida hoje? Se Jesus voltasse agora, como é que Ele te encontraria? Preparado ou despreparado? Diante da cultura da distração, diante da cultura da dopamina que te leva a buscar um prazer constante, como é que está a sua vida de oração, a sua meditação da palavra de Deus, a sua vida de fé, a sua dimensão espiritual? Portanto, ficai atentos e preparados, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. Vai pedindo a Ele agora: Senhor, me dê uma atenção redobrada, para que eu possa viver as Tuas graças na minha vida. Qualifica o meu trabalho diário, para que eu possa reconhecer neles os sinais da Tua presença e da Tua ação. Não me permita ser tomada pela correria, que me priva da família, que me priva da Eucaristia, que me priva da missa dominical, que me priva da minha oração pessoal. Dai-me a graça, Jesus, de ser como Noé, sensível à Tua ação, à Tua palavra. Não permita com que eu seja uma pessoa despreparada, mas eu quero hoje renovar o meu compromisso contigo, da vigilância, da esperança e de preparar bem o meu coração. Peça com fé e o Senhor te ajudará. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Messias, Maranatá.
Amém.